Zoroastrismo, a religião que influencia o mundo até hoje. A distinção entre nós e eles domina há muito tempo a política do Ocidente em relação ao Irã. Da mesma forma, o cristianismo costuma ser frequentemente utilizado para definir a identidade e os valores dos Estados Unidos e da Europa, destacando o contraste entre esses valores ocidentais e os valores do Oriente Médio, ou seja, os outros. Ainda assim, um breve olhar para a religião zoroastriana, ainda praticada hoje em dia, indica que muitos dos ideais, crenças e cultura considerados típicos do Ocidente, na verdade, podem ter suas raízes no Irã, mais precisamente na Pérsia Antiga. A maioria dos acadêmicos acredita que o antigo profeta persa Zaratustra, Zartosh em persa, ou Zoroastro em grego, tenha vivido em algum momento entre os anos 1000 e 1500 a.C. Antes de Zaratustra, os antigos persas veneravam divindades da antiga religião irano-ariana, homóloga à religião indo-ariana que mais tarde viria a ser conhecida como hinduísmo. Mas Zaratustra condenava aquela prática. Ele defendia que Deus, Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, era o único a ser louvado. Com isso, ele contribuiu não só para a grande divisão entre os iranianos e os indo-arianos, mas provavelmente apresentou para a humanidade a primeira religião monoteísta da história, isto é, o zoroastrismo. A ideia de um só Deus não foi o único princípio essencialmente zoroástrico a se introduzir em outras religiões importantes, especialmente as três maiores do tronco abraâmico, isto é, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os conceitos de céu e inferno, o dia do julgamento, a revelação final do mundo. Os anjos e os demônios também se originaram nos ensinamentos de Zaratustra e no conjunto posterior de literatura zoroástrica inspirado por ele, que passaram a fazer parte do livro chamado de Avesta. A própria ideia de Satanás é fundamentalmente zoroástrica, embora nos Gatas, os hinos compostos por Zaratustra, o conceito não se trate de um ser personificado. Na verdade, toda a fé do zoroastrismo é baseada na luta entre Deus auxiliado pelas forças do bem e da luz, representadas pela mentalidade progressiva denominada Spenta-Meniu, contra as forças do mal e das trevas, representadas pela mentalidade regressiva denominada nos Gatas de Zaratustra como Aka-Meniu, ou Angra-Meniu, e Arimano Avesta posterior. Enquanto os homens precisam escolher o lado ao qual pertencem, a religião zoroastriana ensina que no fim, Deus irá prevalecer e os próprios condenados ao fogo do inferno irão desfrutar das bênçãos do paraíso que, aliás, é uma antiga palavra persa. Mas como as ideias de Zoroastro chegaram até as religiões abraâmicas e a outras? Estudiosos indicam que muitos desses conceitos foram apresentados aos judeus da Babilônia quando foram libertados pelo imperador persa Ciro, o Grande. Esses conceitos se infiltraram nas correntes centrais do pensamento judeu, e surgiram figuras como Beelzebu, Satanás, etc. Satanás nada mais é do que uma deturpação e personificação da definição que Zaratustra dava ao mal. Por outro lado, após as conquistas de terras gregas pelos persas durante o auge do Império Aquemênida, que perdurou de 550 a 330 a.C., a filosofia grega tomou um rumo diferente. Os gregos acreditavam que os seres humanos têm pouca independência e que seu destino estaria à mercê dos seus diversos deuses, que frequentemente agiam conforme seus caprichos e fantasias. Mas, depois de conhecerem a religião e a filosofia persa, os gregos começaram a sentir que eram os senhores dos seus destinos e que suas decisões estavam em suas próprias mãos e não nas mãos de inúmeras divindades. O zoroastrismo já foi a religião oficial da Pérsia e também era amplamente praticada em outras regiões habitadas pelos povos persas, como o Afeganistão, o Tajiquistão e grande parte da Ásia Central. Atualmente, o zoroastrismo é uma religião minoritária no Irã, e também na Índia, e reúne poucos fiéis em outras partes do mundo, como na Europa, América do Norte, e no Kurdistão iraquiano. Mas seu legado cultural é inegável. Muitas tradições zoroástricas continuam a inspirar e caracterizar a cultura iraniana. Fora do Irã, a influência do zoroastrismo também é considerável, principalmente na Europa Ocidental. Fora do Irã, a influência do zoroastrismo também é considerável, principalmente na Europa Ocidental. A influência do zoroastrismo na literatura e nas artes. Séculos antes de Dante Alighieri, que viveu de 1265 a 1321 d.C., ter escrito a Divina Comédia,
Já existia o livro de Ardha Viraf que descrevia em numerosos detalhes uma viagem para o céu e o inferno. Aqui, a pergunta que se faz é a seguinte: seria possível que Dante tivesse ouvido falar do relato do viajante cósmico zoroástrico Ardha Viraf, cujo relato assumiu sua forma final perto do século X a.C.? A similaridade entre o livro A Divina Comédia e o livro de Ardha Viraf é desconcertante, mas o que existe são apenas hipóteses. Todavia, existem outros pontos em que a conexão com o zoroastrismo é menos incerta. O profeta persa Zaratustra aparece segurando um globo brilhante no famoso quadro denominado Escola de Atenas, do pintor renascentista Rafael Sanzio, que viveu de 1483 a 1520 d.C., e o manuscrito alquímico denominado Clavis Artis, publicado na Alemanha entre o final do século XVII e início do século XVIII. Diz ser uma tradução de um texto de Zoroastro. Além disso, diz a senhora Úrsula Sims Williams, da Escola de Estudos Africanos e Orientais da Universidade de Londres, que Zoroastro veio a ser considerado, na Europa cristã, um mestre da magia, filósofo e astrólogo, especialmente após o Renascimento. Hoje em dia na Europa, a menção do nome Zadig traz imediatamente à mente a marca de moda francesas Zadig e Voltaire. Suas roupas podem não ter origem zoroástrica, mas a história por trás do nome, Zadig, certamente remonta ao zoroastrismo. O conto intitulado Zadig, ou O Destino, foi escrito em meados do século XVIII por ninguém menos que Voltaire, que viveu de 1694 a 1778 d.C. Esse conto relata a história do herói zoroástrico persa chamado Zadig, que após uma série de adversidades e julgamentos, acaba se casando com uma princesa da Babilônia. Às vezes irreverente e não baseado na história, o conto filosófico de Voltaire surgiu do seu real interesse pela Pérsia, compartilhado por outras figuras expoentes do iluminismo. Da mesma forma, a coleção de poemas de Van, Ocidente Oriental, do alemão Johann Wolfgang von Goethe, que viveu de 1749 a 1832, dedicada ao poeta persa Hafez, apresenta um capítulo com temática zoroástrica, enquanto o escritor irlandês Thomas Moore, que viveu de 1779 a 1852, lamentava o destino dos zoroastristas persas no seu romance denominado Lalaruk. Não foi apenas na arte e na literatura ocidental que o zoroastrismo deixou a sua marca. Essa antiga religião também fez uma série de aparições musicais em palcos europeus. Além do personagem sacerdote chamado Sarastro, a ópera A Flauta Mágica de Mozart, que viveu de 1756 a 1791, é repleta de temas zoroástricos, como a luz contra as sombras, julgamentos com fogo e água e a busca da sabedoria e do bem acima de tudo. Mais recentemente, o cantor e compositor Farrokh Bulsara, mais conhecido como Freddie Mercury, nascido em 1946 e falecido em 1991, tinha imenso orgulho das suas origens persas zoroástricas. Certa vez, numa entrevista, Freddie Mercury afirmou: "Sempre andarei por aí como um papagaio persa, e ninguém vai me impedir, meu bem." Sua irmã Kashmira Cook também refletiu sobre o papel do zoroastrismo na família, em uma entrevista em 2014, declarando: "Nós, enquanto família, temos muito orgulho de sermos zoroastristas. Acho que o que a fé zoroástrica, de Fred, deu a ele foi o trabalho duro, perseverar, ir atrás dos seus sonhos." Mas quando o assunto é música, o melhor exemplo da influência do legado do zoroastrismo ainda é o poema sinfônico Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss, que viveu de 1864 a 1949, que formou a espinha dorsal de grande parte do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que viveu de 1928 a 1999. A obra de Richard Strauss deve sua inspiração ao livro mais importante do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900, que também leva o título Assim Falou Zaratustra. O livro Assim Falou Zaratustra relata a história de um profeta chamado Zaratustra, mas muitas das ideias propostas por Nietzsche, na verdade, contrariam o próprio zoroastrismo. O filósofo alemão rejeitava a dicotomia entre o bem e o mal, tão característica do zoroastrismo, e por ser ateu, Nietzsche não via sentido no monoteísmo. De qualquer modo, além de Freddie Mercury, Zadig e Voltaire, existem outros exemplos claros da influência do zoroastrismo sobre a cultura popular contemporânea do Ocidente.
Ahura Mazda, o deus de Zaratustra, inspirou o nome para a companhia automobilística japonesa, Mazda, e serviu de inspiração para a lenda de Azor Ahai, um semideus que triunfa sobre as trevas, no seriado Game of Thrones de George Martin, como muitos dos seus fãs descobriram recentemente. E também é possível argumentar que a batalha cósmica entre os lados luminoso e negro da força em Star Wars tenha sido ostensivamente influenciada pelo zoroastrismo. Para concluir, apesar das inúmeras contribuições para o pensamento à religião e à cultura ocidentais, muitos ainda desconhecem esta que é a primeira religião monoteísta do mundo e o seu fundador, ou seja, o zoroastrismo e Zoroastro. No pensamento comum ocidental, e para muitos políticos americanos e europeus, o Irã atual é considerado o polo oposto de tudo o que defende o mundo livre, mas nem sempre foi assim. Além dos muitos outros legados e influências persas, o zoroastrismo é uma religião que jamais foi esquecida e pode fornecer a chave para entendermos as similaridades e diferenças existentes entre nós e eles.